morning! Morning, Ti! Que bom te ver aqui, o primeiro! Bom dia! Good morning! Oi, Cris! Tudo bem? Que legal você aqui, Mari, Sarinha, Isa! Good morning! Good morning! Todo mundo animado aí para destravar? Good morning! Mel, good morning! Que prazer ter vocês aqui! Good morning! Alison, good morning! Eriquinha, hello! Marcinha! Welcome! Sejam bem-vindos! Welcome! Isso, Marcinha, pode deixar, deixa comigo. Deixa comigo. Temos até uma lavanderia aí, ó. Multisec. Seja bem-vindo. Sarinha, a música é nossa, tá? Você deixa, né? Essa música é o meu soundtrack também. Pessoal, seguinte, vou dar umas dicas bem legais, tá? Umas dicas assim que eu costumo dar aquela assim, claro que eu não vou fazer milagre aqui, tá? Eu não consigo fazer todo mundo falar inglês em uma live, ok? Mas assim, vou dar umas dicas bem legais que vão ajudar. Eu vou dar assim um norte, tá bom? Vamos só esperar um pouquinho mais o pessoal chegar e a gente já começa. Eu vou começar... Eu queria começar falando sobre a minha filosofia quando eu ensino. Boa, Sarinha, senta a mão no coraçãozinho. Então, quando eu ensino, o mais importante para mim é a aprendizagem do aluno, é o aluno. Não tem nada mais importante que isso. Quando eu tô na aula, não existe nada, só existe aula de inglês, só existe eu e meu aluno. E a minha filosofia é a seguinte, ensinar não é encher um vaso, ensinar é acender uma chama. Então, o meu entusiasmo é quando o aluno se empolga com o inglês, quando o aluno quer aprender mais, ele quer mais lição, ele quer mais podcast, ele quer ouvir mais. Então, e na verdade esse ano eu consegui fazer parte de um curso muito seleto da Universidade de Cambridge. E para minha surpresa, o curso começou com essa frase. Então eu falei, puxa, é um sinal. Então eu fiquei muito feliz, porque essa já era a minha filosofia quando ensinando os meus alunos. E quando eu vi que o curso começou com isso, eu pirei. Porque eu falei, gente, que legal. Quer dizer que eu tô no caminho certo. Bom, agora que já chegou o pessoal tá aí, vou começar a me apresentar. Meu nome é Simone Lobo, né? Como todo mundo sabe, o pessoal aqui é todo da família Rock, amigos. E aí eu queria falar porque a gente tá fazendo live às 6 e 7 da manhã. A gente participou de uma mentoria do Jacob Petri e do Joel J. E a gente acabou se juntando em grupos para um grupo de resultados. E a gente decidiu, essa família, agora ela na verdade é uma família, ela chama We Rock Team. E a gente tá fazendo uma sequência de 18 lives. E a minha live é a live bônus, porque a gente se comprometeu a entregar sempre mais. Fazer o over delivery. Ok? Então, bora! Chega de conversinha? Vambora! Então, vamos começar já falando sobre os 5 passos para destravar seu inglês. Bom, vamos lá para a coisa mais importante. Mais importante de todas. Quem sabe aqui, digita aí para mim. Escreve nos comentários. Qual é a coisa mais importante do inglês? Que você fala inglês, o que vem na sua cabeça? Vamos lá. Falou, inglês. O que vem? Tem alguma palavra?
que vocês acham? Que todo mundo conhece. Você fala assim, eu vou fazer inglês. Você começa pelo quê? Pelo verbo? Verbo? Você vai estudar. Você começa pelo verbo to be. Pelo verbo to be. Isso, Mel. Isso mesmo. Pelo verbo to be. Tá. To be significa ser, estar. To be é o nome dele? O verbo to be, ele é de verdade to be? Por incrível que pareça, não. O verbo to be, na verdade, ele é be. Todos os verbos, exceto algumas exceções, tipo, sei lá, 4 ou 5, que são os verbos modais, eles não têm. Mas vamos dizer assim, vamos fazer um combinadão, tá? Então, todos os verbos têm to. Todos. Então, o to be, ele ficou conhecido como to be. Só que, na verdade, o to é de todo mundo. De todo mundo, digo assim, de todos os verbos, tá? Então, por exemplo, como fala beber em inglês? Beber é to drink, tá? Tá vendo aí o to? Tá aí o to drink, porque é o to do to be. Ele ficou lá conhecido como parece uma coisa só, um pedação, to be. Mas ele não é, tá? Agora, outro exemplo. Verbo ir. Ir, to go. To go. Então, quando eu coloco... Então, vamos lá. Vou dar a fórmula aqui, ó. Pega a visão. Pega a visão. Rick Chester. Quando eu coloco to e o verbo... eu vou ter o infinitivo, aquele ar, ir, orur. Então, por exemplo, to go é ir. To be é ser e estar. Agora, o to go, na verdade, todos os verbos, você pode separar ele do to, aliás. Em alguns momentos, vai ter que acontecer essa separação. Então, por exemplo... quando você tá assistindo um filme, ou se viajou para os Estados Unidos, ou outro lugar no mundo, né, que fala inglês, você tá dirigindo e você tem que parar. O que tá escrito lá na placa? Você tá dirigindo, é para você parar. O que vai estar escrito na placa? Digita aí. Vou fazer isso aqui, ó. Exatamente! Boa, Thiago! Isso, Cris, stop. Agora, por que só stop e não to stop e não you stop? Porque o imperativo, quando eu quero dar uma ordem para você, eu preciso usar o imperativo. Então, por exemplo, tudo que eu quero que você faça, eu só coloco o verbo, só ele. Então, vamos lá, um verbo. O to go mesmo, to go. Então, to go, o nome dele, eu falo o nome para os alunos entenderem, para ser mais fácil, mais simples, né? Porque é o verbo infinitivo. Mas, quando eu coloco to, ele fica no infinitivo. Se eu tiro o to e eu deixo ele sozinho, eu tô mandando. O imperador faz o quê? O imperador manda. Por isso que ele é imperativo. Então, to go. Eu tô mandando você vá. Então, ó, duas coisas que já pegamos. O to, qualquer verbo que eu pegar e colocar com to, eu faço ele ficar arerirorur, viajar. Então, por exemplo, viajar. O nome do verbo viajar é to travel. Agora, quando eu quero mandar você viajar, eu falo travel. Beleza. Então, temos aí dois. Então, o to é para todos. Não é só o to be, que é folgadinho, tá? É muito folgado, pegou só pra ele. Porque é de todo mundo. Todo mundo tem to. Todo mundo, todos os verbos, tá? Eu chamo ele de todo mundo. E daí, depois disso,
Tem a outra fórmula, uma formulinha que eu adoro ensinar, que ela é bem fácil de usar. Tudo que eu tô ensinando aqui é meio fórmula, tá? Que você pode pegar e fazer seus combos aí. Então, eu tenho lá o verbo to go. A gente já sabe que to go é ir, que é o infinitivo. Aí, a gente sabe que só go é vá. Se eu colocar um pronome, que é eu, você, ele, ela, então vamos trabalhar com I, vai que eu, I. Ah, uma diquinha aqui. Por que eu em inglês se fala I? Alguém sabe aí? Alguém quer digitar? Por quê? Na verdade, eu em inglês se fala I porque é o nome da letra I. A letra I em inglês, ela se chama I. Por isso que em inglês eu é I. Ok? Então, quando vocês baterem assim, bateu a mão, bateu o pé, sabe quando bate o dedinho assim na cama? Se você falar em inglês I, você tá falando eu. Você bate o pé e fala eu. Então, quando você bate o pé, assim, você se machuca, você tem que falar ouch. Ouch. Vou dar essa dica pra vocês, tá? Lá nos stories. Bom, voltando. Voltando lá na nossa fórmula to go, let's go. Essa parte do let's go é bem legal porque ela te ajuda muito. Quando você quiser convidar alguém para fazer alguma coisa, você coloca o let's com o verbo que você quer usar. Só que acontece muitos erros quanto ao let's go, tá? Principalmente o let's go. Porque o let's go é só quando você vai caminhar para algum lugar. Então, por exemplo, vamos começar a live, let's go. Não pode. Tem nada a ver. Let's go é vamos do ponto A ao ponto B. Fine? Então, posso usar o to no let's? Não, não pode. O let's, ele é chato, ele não aceita to. Eles brigaram, não tem nada a ver, não pode, tá? Então, eu posso colocar o let's com outros verbos? Com certeza pode. Então, se eu coloco let's visit, vamos visitar. Quando eu falo let's work, vamos trabalhar. Let's see, boa, let's see. Vamos ver, vai, let's see, vamos ver. Então, tá, e se eu quero, professor, teacher, e se eu quiser falar assim só, vamos? Tipo, eu quero falar, vamos começar? Não dá. Você é obrigado a usar o verbo da ação, tá? Que você quer fazer. Então, você coloca o let's e aí você decide o que você quer fazer. Você quer, vamos comer. Então, você tem que colocar o let's eat. Você quer beber, let's drink. Você quer ir lá pro shopping, você fala let's go. Então, eu vejo muita gente postando, né, no Insta, principalmente, assim, vamos, let's, né? Não dá isso. Não dá pra entender o que significa isso. Tipo, você fala, peraí, mas o que a pessoa quer fazer? Então, a gente é obrigado a colocar o verbo. É porque let's go ficou muito igual to be. O let's go parece que é vamos, no sentido de vamos performar uma ação, só que não é. Let's go é vamos para algum lugar. Ok? Então, as 3 regras. A gente viu o to, que o to be, na verdade, ele é fake, tá? Ele é fake. Aí a gente tem o imperativo, lembra do imperador? Que o imperador manda. Quando eu mando, eu pego apenas o verbo que eu quero mandar a pessoa fazer. E o let's, que eu quero convidar uma pessoa a fazer. Detalhe. Quando tá coçando aí, quando eu falo let's go, ou let's play, ou let's work, eu tô junto, tá? Eu tenho que ir.
Não dá pra falar let's go e você não vai. Let's go, você vai também. Você tá aí no pacote. Fine. Agora, a gente vai começar aquela bifurcação. Chegou a hora da estrada, que você fala, puxa, sabe? Nossa, comigo sempre acontece isso. Eu tô indo pra algum lugar, tá tranquilinho, assim, beleza. Ah, nossa, tô sabendo tudo. Daí, quando chega aquela bifurcação, você fala, meu, e agora? E agora? Eu vou pra direita ou vou pra esquerda? Né? Então, chegou a hora das nossas, do destrava que vai pra direita ou pra esquerda. Então, aqui é o seguinte, quando eu quero, vou começar a contar pra vocês de uma treta aí que teve, uma treta do inglês. Seguinte, a treta foi o seguinte, no começo, lá no começo do inglês, só tinha dois verbos. Vamos dizer assim, não. Só tinha dois tipos de verbos, vamos dizer assim. O to be, como sempre, tá? Ele se acha, tá? O to be, assim, é o, né? Aquele que quer dominar, se acha e tal. Então, existiam o to be e os outros verbos. Quem são os outros verbos? To go, to play, to see, to understand, to visit, to run, to exercise. Todos eles aí. Então, assim, era o mundo contra o to be? Era. Era o mundo contra o to be. E aí, só que assim, o to be não se abala, né? O to be pleno. To be pleno e todo mundo lá fazendo uma conspiração contra o to be e o to be lá pleno. Aí, os outros verbos tiveram uma ideia. Falou, gente, tem uma ideia. Vamos fazer uma reunião, tá? Vamos fazer aqui um mastermind igual o nosso grupo aqui do We Rock. Vamos fazer um mastermind dos verbos pra tentar sentar a mão no coração, hein? Pra tentar equilibrar com o to be, né? Com essa coisa tranquila do to be, pleno, sossegado, todo mundo acha que o to be é to be, né? Aí, o que aconteceu? Os verbos tiveram essa reunião, imagina uma mesa redonda, tá? Todos os verbos em volta. Então, tinha o verbo to go, tinha o to visit, tinha o to see, tinha o to work, tinha o to visit, tinha o to exercise, aí pro Renato, exercise, tinha o to understand e o to do, tá? Então tinha todo mundo. Aí foi perguntado, alguém quer presidir a reunião? O to go levantou a mão, eu vou presidir a reunião. Aí o to go falou, tá, então, gente, vamos fazer uma votação aqui, a nossa pauta é que a gente tá com problema, a gente tá fraco, e a gente precisa dar uma melhorada. O que nós vamos fazer? Chupei, Sara, boa. Nós vamos ter que fazer uma reunião, tá? Aí teve uma reunião dos verbos lá, o to go falou assim, gente, alguém tem alguma sugestão? Porque o to be, ele é forte. Se ele quiser perguntar, então, por exemplo, ó, you are okay. Você está bem. Eu tô afirmando. You are okay. Beleza. Quero fazer uma pergunta. Are you okay? Então tá. You are. Se eu quero perguntar, eu só faço isso aqui, ó. Só inverto. Tá assim, eu faço assim. Então, o to be, ele fala, are you okay? Resolveu o problema dele. Pleno, tranquilo. Se o to be quiser negar, ele fala, you are not. You are not okay. Então, se eu quiser perguntar, negar, o to be, eu sempre falo que ele é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém, ele tá tranquilo. E os outros verbos não conseguiam negar. Então, por exemplo, você trabalha. You work.
Como que eu pergunto você trabalha? Posso falar assim, work you, igual eu faço? Não pode. Não pode. Então, eles não tinham como fazer pergunta, porque só o to be que é forte. Ele ainda é, tá? Depois de toda essa trama aí, ele ainda é um verbo forte. Então, o que foi resolvido? Ó, gente, vamos ter que fazer alguma coisa que o to be consegue negar e perguntar. E nós não, a gente só consegue afirmar. Então, you work, you play. Não dá pra perguntar. Não dá pra falar you work not. Não dá? Então, o que nós vamos fazer? Aí, o verbo to pay, que a Sarah falou, levantou a mão. Pô, eu tenho uma ideia. Ah, to pay, você tem uma ideia? Qual que é a sua ideia? Aí o to pay falou assim, e se a gente fizesse um esquema de todo mundo, de um dos verbos aqui presentes, sempre estar junto com os verbos. Então, o que vocês acham da gente eleger um verbo auxiliar? Entendeu? O que vocês acham da gente fazer uma eleição e escolher isso? Porque daí, como um é fraco, dois, a gente vai ficar, né? A gente vai ficar de boa, porque um tá ajudando o outro ali. Aí o to go falou, nossa, to pay, puxa vida, hein? Você arrebentou, isso mesmo, boa ideia, né? Aí, o que aconteceu? Aí o to go falou assim, o to pay, você pode ficar fazendo esse trabalho voluntário aí, esse de verbo auxiliar? Aí o to pay falou, não dá. Puxa, não dá, cara, eu tenho um monte de coisa pra fazer, não posso ficar. Aí o to pay perguntou, alguém mais pode ajudar? Aí, quem que levantou a mão? Quem é o verbo que ajuda todos os verbos a fazerem pergunta? Exatamente, Isa! Boa, Isa! Exatamente, o Du. Aí o Du falou, gente, eu vou ajudar a fazer a pergunta. Pode deixar comigo. Aí, hoje em dia, nós podemos perguntar por causa do Du. Então, o Du, na verdade, ele é o verbo auxiliar. Então, por exemplo, morning, Adriano! Good to see you! Então, se eu quiser perguntar alguma coisa, eu vou dizer, do you? Sem esse do, eu não posso perguntar. É exatamente isso. Ou tem do, ou não tem pergunta. Então, ele é muito importante. Ele é quase que se equipara com o to be. Porque é ele que faz, é ele que possibilita existir a pergunta. Então, eu tenho uma frase lá. You work. Quero mudar para pergunta. Aí você fala do, chega aí. Aí vai ser do you work? Aí eu posso fazer uma pergunta. Sem isso, não dá. Então, o papel do do é muito essencial para o inglês. Por isso que eu digo que ele é uma das 3 coisas mais importantes do inglês, é o do. Eu não acho que o to be seja importante, não. Ele tem nessa fama, mas ele não é, não. O do é até mais importante que ele. O do conseguiu subir na vida, tá? O do subiu na vida. Ok. Só que tem uma coisinha. Tem uma coisa. Sabe que o inglês ele é bem concentrado, né? Ele é muito... Você precisa falar pouco pra entregar uma mensagem, menos do que o português. Só que tem códigos que você tem que seguir. Por exemplo, eu falo do you. Então, eu falo assim, Alison, do you work in the morning? Você trabalha de manhã? Então, do you work in the morning? Essa é uma ótima dica também. Vou contar a dica hoje, hein, pessoal? Quando você for responder, sempre tenta fazer a resposta curta primeiro. Por quê? Porque a chance de você errar é perto de 0. E outra que é assim que eles costumam responder. Então, por exemplo, Simone, do you like chocolate? Eu vou falar, em vez de eu falar assim, oh, I love chocolate.
Aí eu falo primeiro assim, yes, I do. Ponto. Aí eu falo, I love chocolate. Então, eu falo para os meus alunos, primeiro a obrigação. Primeiro yes, I do. Primeiro no, I don't. Depois você completa. Na dúvida, só manda um yes, I do e no, I don't. Porque vai ficar perfeito. Então, o inglês vai ficar spotless. Tá? E a chance de errar é 0. Beleza. Só que como tudo, né, na vida tem as exceções que eu comecei a falar, é o Rishit. Eles decidiram, nas reuniões lá dele do Mastermind, que quando eu falo de uma outra pessoa, por exemplo, eu sou Simone, eu sou a primeira pessoa. Eu falo do meu filho, do Vinícius. O Vinícius vai ser a segunda pessoa. E para você que eu tô falando, vai ser a terceira pessoa. Então, se eu falar de outra pessoa para alguém, eu não vou mais poder usar o do, e sim does. Então, se eu perguntar assim, por exemplo, ahá, morning Rama, ahá, chegou. Se eu perguntar assim, eu perguntei, do you work? Beleza? Porque eu quero saber se você trabalha. Se eu quiser saber se a Raíza trabalha, eu vou ter que perguntar assim, does Raíza work? Se eu perguntar do Raíza work, eu tô falando nós vortemo. Nós fomos e vortemos. Então, não pode. Então, se eu tô falando de um homem, de uma mulher ou de um objeto, eu tenho que usar does. Só que é um objeto. Olha aqui, olha que coisa. Se eu estiver falando de 2 objetos, já vai para do. Se eu estiver falando de 2 cachorros, é do. Um cachorro é does. E isso parece bobo, não parece importante, mas é uma das coisas mais importantes no inglês também. Porque se uma pessoa pergunta para você assim, do Vinícius, aí você já sabe que você vai ter muita coisa para trabalhar. Então, assim, são coisas pequenas, mas que ela faz o seu inglês fazer isso, ó. Tá? Isso se chama leverage. Quando você pega alguma coisa aqui e você dá uma levantada. Então, quando você vai fazer a pergunta, então do you work in the morning? Você trabalha de manhã? Agora eu quero perguntar sobre o Adriano. Does Adriano work in the morning? Resposta. Yes, Adriano é um homem. Então, yes, he does. No, he doesn't. Então, na resposta, você tem que concordar com a pergunta. Por exemplo, se eu perguntei does he, a resposta tem que ser com does. Sabe aquela resposta curta que quase nem tem chance de errar? Que é quase 0? Então, do you work? Yes, I do. Does he work? Yes, he does. Beleza? Tá. Outra coisa que é importante. Quando eu falo, por exemplo, agora eu tô falando de mim. I work in the morning. Eu trabalho de manhã. Se eu quisesse falar sobre a Márcia, vou falar assim, Marcinha. Quando eu falo de outra pessoa, você viu que quando eu falo de outra pessoa é babado, né? Então, quando eu tô falando de uma pessoa, também muda o verbo. Eu tenho que colocar S no verbo. Então, por exemplo, Tiago works. Tem que pôr esse S. Works. Se você falar Tiago work, o que você tá falando? Nós vortemos. Então, é boa, né, André? Então, isso é muito importante. Parece bobo. Tem gente que já sabe, só que eu falo para os meus alunos, você sabe? Mas errou? Não quero. Tem que saber e saber usar. Eu sou querida com os meus alunos, trato com muito carinho, mas eu sou exigente.
Aluno meu não fala she works, não. Ah, não fala. De jeito nenhum. She works. Então, tem que colocar o S no verbo. Pra quem? Pra um homem, pra uma mulher, para um cachorro, para um periquito, para um papagaio, para um gato ou para uma caneta. Então, por exemplo, ela funciona. Funcionar, por incrível que pareça, funcionar e trabalhar é o mesmo verbo em inglês. Então, it works. Beleza? Se eu faço a pergunta, eu falo does it work? Olha só. Pega a visão. Chester, pega a visão. Eu não tinha colocado o does para fazer a pergunta? Então, does he work? Tinha, né? Que a gente aprendeu que não pode falar do he, né? A gente sabe que, ó, fail, não pode. Então, quando eu pergunto does he work? Se eu quiser fazer uma afirmativa, eu vou falar he works, né? Que a gente tô falando aqui para vocês. Aí, então, a moral da história, tem uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês, que é bem legal, muito interessante, que eu levei anos, porque eu dou aula de inglês, acho que aqui todo mundo sabe, né, há 33 anos, tá, eu dou aula de inglês, e eu demorei muitos anos pra descobrir da onde veio isso. Mas é o seguinte, então vamos lá. Eu quero levar vocês nessa jornada aqui. Quero que vocês descubram comigo. Vamos lá. A moral da história não é colocar S no he, she, it. Então, vocês aprenderam que eu não posso falar he eat. Tem que ser he eats. Ele come. Eats. Tem que fazer isso aqui, tá? Tss, igual a cobrinha mesmo. É assim mesmo. Tem que fazer. Tá. Aí... A moral da história, lembra da reunião lá do Du? Quem levantou a mão foi o Du. Aí eu tenho uma pergunta. Por que no he, she, it a pergunta é does? Alguém sabe me dizer aqui? Alguém sabe para colocar aqui nos comentários? Porque, ó, era do you work, né? Era do they work. Por que foi? Isso, boa, boa, boa. Alisson, só lembrar da Pepsi, works. Então, por que do you work foi para does he work? Se a moral da história, porque does é D-O-S. Escreve lá, D-O-S, é does. Então, por que quando eu pergunto, então eu tenho assim, eu tenho do you. E aí eu tenho does, a pessoa comentando na própria live. Does he. Se a moral da história, a gente não colocou o S no work, por que no does ficou? Por que no do ficou does? Por quê? Seguinte, vou explicar por quê. Por quê? Porque é assim. Primeiro eu vou dizer, eu vou falar a regra que eu gosto de inventar umas histórias, vocês já perceberam, né? Porque ficou meio feio DOS, né? DOS parece a linguagem, né, de computador DOS. DOS he, olha que coisa, que bizarro. DOS he play tennis ou DOS he, não dá. Então, exatamente, Má, porque existe uma regra que, assim, quando o verbo terminar em H-O-X-C-Z, eu acho essa regra muito confusa, tá? Daí eu mudei a regra também, tá? Não é que eu mudei, eu ajeitei ela. Aqui, o pessoal todo aqui não tem ninguém... Pô, não quero chamar de ninguém de velho, tá? Mas ninguém tem 15. Aqui, falei em 15! Cadê o João? Cadê o Matheus? Cadê? Então, vocês lembram quando tinha aquele tênis, o Shox? Lembra que tinha umas molinhas? O tênis Shox da Nike? Acho que vocês vão lembrar. Um dia eu tava olhando pra essa regra, a HXRCZ, eu falei, nossa, que regra
esquisita para os meus alunos gravarem, vai ser mais difícil. Então, eu lembrei do tênis, e aí, o tênis, na verdade, tem um tênis que é esse modelo aqui da Nike, tá? Então, acho que fica mais fácil de lembrar do que HXOSCZ, né? Então, choque CZ é um pouquinho mais fácil. Quando os verbos terminarem em SHOXC e Z, o que vai acontecer? Ele vai ganhar ES. Eu vou ter que acrescentar ES no verbo. Todos? Sim. Sim, exatamente. Por exemplo, o verbo to go. I go. I go. Beleza? De boa, plena, eu vou, I go. Se eu quero falar ele vai. Se eu falar he go, fica nós vortemos. Não pode, não pode. Isso, boa, Alisson. Toca a sineta e senta a mão no coraçãozinho. E quando eu quero falar ele vai, eu tenho que falar he goes. Eu vou colocar o ES de letra maiúscula só pra vocês visualizarem menor, tá? Porque é tudo minúsculo. Mas só pra chamar atenção. Então, he goes. He goes é lindo. Você escuta, parece música, assim, uma música boa. Sabe, aquela música que tranquila. Quando você escuta he go, fala, ai meu Deus. Então, não pode. Não pode, não pode, não pode. Então, he goes. Tá. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. O verbo to do, lembra na reunião que fala alguém quer ser o verbo auxiliar? Não falou assim, né? Verbo auxiliar, né? Falou, alguém aqui quer ajudar os verbos? Aí o to do falou, eu vou ajudar. Aí, o que aconteceu nesse momento? O do, ele termina com o. Lembrando lá na nossa regra no choque CZ, o tá dentro dessa regra? Tá, termina com o. Do termina com o. Então, por isso que do fica does. Por causa dessa regra. Tá? Porque ele termina em o. Então, todos os verbos, teacher, que terminar em o, vai ganhar ES? No he? Vai. Vai sim, todos. Agora, pensa comigo. Se eu tô perguntando sobre o Adriano. Então, does Adriano? Adriano foi meu aluno, um dos alunos mais brilhantes que eu já tive. Incrível, um aluno muito dedicado, aprendeu rápido. Esse, assim, ele aprendeu inglês em tempo recorde, foi incrível. Bom, eu tenho muitos outros alunos brilhantes. Graças a Deus, eu sou muito abençoada, porque os meus alunos são show de bola. Olha, meus alunos batem um bolão. Eu sou, what do you call? Como é que se fala? Eu sou a professora coruja. Então, quando eu tenho a pergunta, vai ser does he? E aí eu vou ter que perguntar, eu não posso, porque a gente colocava o S, né? He works. Quando eu vou fazer a pergunta, does he work? O S não vai mais pro work. O S sai do work e vai pro does. Estão pegando a visão? Então, do you work? Normal, tranquilo. Do you work? Tá. A gente tá usando a nossa frase, em inglês se chama target language. A nossa frase, para exemplo, é do you work. Do you work? Não teve problema nenhum, não aconteceu nada. Agora, quando eu vou falar de... Vamos falar de uma mulher agora, você tá falando só de he, né? Does she? Does she work? Então, o que eu quero dizer é assim, ó. Não pode falar does she works. E nem do she works. Eu preciso... O do, ele é... Vamos dizer que um verbo... Lembra que o to be é um verbo forte? Na verdade, o do, ele é um verbo semi-forte. Então, ele tem como se fosse um ímã.
imã, faz tsh, ele puxa. Então, o que o do puxa? O ES. Então, por isso que fica does, que quando o do tá na jogada, o S que tava no works vai pro do. Por isso que fica does. Então, nunca vai existir, por exemplo, do he. Isso não existe. Lembra do Padre Querido? Isso não existe, tá? Não existe, não existe, tá? Do he. Só does he, does she, does Simone. Ok? Deal? Agora, se eu falar de duas pessoas, daí é do. Por exemplo, do Sarah and Mari work together. Elas trabalham juntas. Tá vendo? Aí eu tô falando de uma mulher e outra. Aí quando são duas, aí vai pra do. Então, ok? Só pra homem, mulher, animais e objetos. Tudo se for um. Beleza. Good job, Sarah. Bom, agora a gente vai mudar. A gente tava falando, né? Do you work? Do you play? Então, tá tudo no presente. Ok? Agora eu quero perguntar alguma coisa do passado. O que eu faço? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, é fácil. Sabe onde tava do you? Does he? Você vai colocar o que, pessoal? Então, imagina um slide na cabeça de vocês. Imagina um slide. Então, o slide tá escrito assim, ó. O slide tá. O slide tá do you work? Do you work? E aí, você quer mudar essa frase para o passado. Então, o inglês tem umas coisas muito legais. Por quê? Porque são simples, são fáceis. Por exemplo, se eu quiser mudar essa frase para o passado, o que eu faço? Imagina um slide. O slide arranca esse to. E o que vocês estão falando de waffle? Waffle. Ai, eu adoro waffle, hein? Ó, a pronúncia é waffle, hein? Tá? Não é waffle, não. É waffle. Bom dia, Antônio. Bom dia, welcome. Bom, voltando lá pro do. Se eu tenho a pergunta do you work? Se eu quiser mudar pro passado, sabe o que eu tenho que fazer? Só tirar o do e colocar did. Só isso. Olha que simples. Olha que prático. Não é muito prático isso? Então, por exemplo, eu tenho qualquer frase lá. Sarah, a Sarah gosta do verbo pay, né? Porque geralmente o pessoal gosta do verbo buy, né? Comprar, o Sarah gosta de pay. Do you pay your credit card? Se eu quiser perguntar, você comprou? É só colocar, did you pay? Did you pay? Tá? Did you pay your credit card? Então, é só você remover o did, o do ou o does e colocar o did. É verdade, Alisson, professora não gosta de conversa paralela. Você viu que, né? Não, mas eu achei legal isso do waffle, porque muita gente fala, sei lá, waffle, não sei, fala algumas a pronúncia é diferente, a pronúncia é waffle. Então, essa parte aí essa quarta regrinha, que é a do did, ela é muito, what do you call? Ela é muito, what do you call? Eficiente, ela é muito handy, prática, handy. Ela é muito prática, porque só vou tirar o do you e colocar o did you. Só isso, mais nada.
ok? Outra coisa legal. Lembra do babado que no he, she, it eu tenho que colocar does? E no passado, o que eu faço? No did, no he. Tenho uma ótima notícia para vocês. Uma ótima notícia. Sabe qual é? A notícia é: não muda nada. É tudo igual. Então, por exemplo, do you work? Se eu quero falar no passado, did you work? He works. Eu ensinei pra você, né? Pra vocês, tem o S. Então, se eu quiser fazer a pergunta no passado, eu só vou falar did he work? Hello, Domi! Hello, Dominique! A Dominique é uma amiga muito querida minha que deu aula comigo há muito tempo atrás e mora no meu coração. Então, did you work? Tá? Então, você só coloca did work. E se for ele, só vai ser did he work? Olha que legal, é tudo igual, teacher. É did I work, did you work, did he work, did she work, did we work, did you work, did they work? Yes, tudo igual. Tudo igualzinho, ok? Alguém tem uma pergunta sobre o que eu ensinei até agora, sobre o destrava? Que a gente tá indo para o quinto passo para destravar. Gostou, Alisson? É legal, né? É muito handy. Isso, André, é verdade, é easy, exatamente, é a fórmula. A formulinha, eu quis trazer para vocês a formulinha, né? Que vocês podem brincar, trocando os verbos. Isa, será um prazer, vai ser um prazer. Para minha primeira live, né? Vocês estão aqui comigo na minha primeira live. Live infinita, verdade. Que legal, Mara. Fico feliz. Bom, agora a gente vai mudar para o futuro. De novo, é muito fácil, tá? Existe, no inglês, às vezes eles gostam de complicar, tá? Às vezes. Por quê? Porque em inglês tem vários tipos de futuro. Tem o futuro mais longínquo, tem o futuro que é mais certeza que vai acontecer, e tem um futuro que... Olha só como é que doideira. No inglês, eu tenho um futuro que eu falo que você já sabe que eu decidi antes de agora e eu já fiz planos. Tem um futuro que eu decidi, mas ainda não fiz planos. E tem um futuro que eu decidi agora, que é esse que eu vou ensinar para vocês. Por quê? Porque é o mais fácil, que dá para você se fazer understood, de você passar a mensagem que você quer, que é de futuro. Talvez ele não seja tão ideal no momento, mas para isso a gente precisa estudar, eu preciso mostrar os casos, quando usa um, quando usa outro. Mas assim, só para vocês não falarem alguma coisa no passado, quando vocês querem falar futuro, só para ter uma ideia, né? Que eu tô dando assim uma fórmula geral. Vocês vão usar o will. Então, tira o did, sabe o slide? Tá lá, o slide, o PowerPoint tá lá feito. Tira o did, tira o do, tira o does e coloca will. Você já colocou a frase no futuro. Ok? Deal? Então, como é que fica? Will Então, quando eu tô perguntando, você vai trabalhar? Will, o inglês, eles têm muito, a gente chama de connected speech. Ele junta muito uma coisa na outra. Então, por exemplo, eu não falo assim, ó, will you work today? Eu não faço isso. Eu faço eu não sei se alguém aqui já estudou
piano, ou eu estudei piano, por isso que eu falo piano. Mas quando você toca, você não toca assim, dó, mi, sol. Você toca dó, mi, sol. Quando você aperta o do, antes de você soltar o do, você aperta o mi. Então você faz isso aqui, você não vai tá. Você faz uma coisa meio uníssona. Então a pronúncia também. Will we resume today? Will we? Will we? Will we? Então a gente junta. Will we? E se for pra você, will you? Will you? Todo mundo repete aí. Will you? Will you? Eu não tô ouvindo, mas todo mundo pode repetir, tá? É até legal. Vamos lá? Will you? Will you? Will you work? Então, olha só, você já, nessa live, você já aprendeu a transitar pelos tempos verbais. Pode não estar, claro, porque é uma aula, né? Uma live. Mas vocês já não vão estar no escuro. Vocês vão estar sabendo se você está falando presente, futuro ou passado. Will you? Will you? Will you? E se for ela, will she? Ah, outra coisa legal. Uma coisa muito legal. Outra coisa legal é o seguinte. Lembra daquele babado que no he, she, it tinha que mudar? No futuro também não muda, é tudo com will. Então, will I, will you, will he, will she, will we, will you, will they. É tudo igual. Bom, né? Isso já ajuda. Já ajuda e beleza. Alguém tem alguma pergunta? Esses foram os 5 passos, tá? Pra destravar. Então, isso dá uma destravada realmente. Por quê? Porque você já sabe quando você vai abordar o presente, o do, o does, o did e o will. Agora, só uma dica extra bônus, né? Que vai ser a sexta. É assim. Vocês lembram da bifurcação? Ah, boa, Andrei. Manda uma pergunta. E o Alisson sempre perguntando isso. Ele adora. Esse é boa, Sara. Just a little, ok, Sara? Pode, mas just a little. Wait, just a little. A bifurcação é o seguinte. Quando eu pergunto are you, acho que essa sim vai ser pra fechar com chave de ouro. Quando eu... boa, Andrei. Agora eu gostei. Boa. Vamos sim, vamos marcar. Tô adorando dividir com vocês as dicas de inglês, destravar com vocês. A bifurcação, você pode perguntar, por exemplo, do you ou are you? Então, essa é uma dúvida que os meus alunos sempre têm. Se quer dizer do you ou quando uso do you e quando usa are you. Você vai usar do you quando você... Vamos fazer por eliminação, que fica mais fácil? Porque o to be, ele só significa ser e estar. Mais nada. Então, se eu estiver perguntando, você está... E você é are you. Todo o resto é com do ou will. Então, por exemplo, você quer café? Você quer você é ou você está? Não, então é com do you. De onde você é? Where are you from? Porque tem se tiver ou está, é com to be. Outra coisa. Sétima dica. Já estamos na 7ª, era 5. Na verdade, você nunca vai poder usar o do, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Do you play tennis? Boa, tem que devir. Quando você estiver falando do you play tennis,
você tá falando de alguma coisa que acontece sempre, tá? Do you play tennis? Porque quando eu uso do you, eu quero saber sobre a sua rotina. Quando você vai perguntar are you, eu quero saber alguma coisa que você é, o que você está. Agora, voltando para a 7ª dica, uma coisa que nunca vai acontecer é o do com ar, porque eles são inimigos, sabe a história de Romeu e Julieta, os Montecchios e os Capuletos? Então, o do e o to be é mais ou menos isso, é Montecchios e Capuletos. Então, assim, não vão estar juntos, não vão. Então, ou vai estar are you, ou vai estar do you. Não vai estar, por exemplo, bate na madeira, mas do you are. Não pode, isso não existe. Não pode, do you are. É só are you ou do you. E também não existe I am go. Por favor. I am go. I go. O to be é só pra falar eu sou o que você é, eu sou. Igual o Jacob, né, ensina a falar eu sou, eu estou, eu sou. Né, eu estou professora. Mas não pode ser usado junto. Porque existe um problema das pessoas usarem, por exemplo, I am go. Não pode. Tem que ser I go ou I am. Lembra que tem uma bifurcação? Você tem que escolher ou do ou to be. Não pode usar os dois juntos. Porque lembra da reunião lá? Eles são inimigos, né? Teve até uma reunião contra o verbo to be. Então não pode. I am go, Ale! I am go! Não pode, não. I go, Ale. I go, tá? I go. Por quê? Porque eles são inimigos, Ale. Eles são inimigos mortais, eles não podem se juntar. Se juntar dá treta. I go to my CrossFit class. Tá bom, Ale? Ah, tá. Que bom. Você me assustou, Ale. Você me assusta, assim. Tá, então, I go, tá? Ou I am. Então, I am Simone. I go to the bank. I go to the movies. Bom, então, a teacher é brava. Exatamente. Eu ensino com carinho, mas eu sou muito exigente com os meus alunos. Só que eu só exijo de quem pode dar. Então, eu sei que os meus alunos, eu posso ser exigente porque eles conseguem. E vocês, né? Vocês estão aqui, estão sendo meus alunos, então eu sou exigente. Ai, Andrei, só você, né? Só você. Gente, ó, então foi um prazer aqui dividir com vocês, foram 7 dicas. E eu fiquei muito feliz de poder fazer isso. Foi uma coisa que eu não esperava, eu não ia fazer, não ia participar do desafio. E acabou que eu decidi, né, na última hora, mas foi muito legal. E eu amei, foi muito boa essa experiência. E vamos marcar mais lives, né? Quero vocês aqui participando, né, interagindo. E foi um prazer. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de terminar com aquela minha frase do começo, que nem todo mundo estava aqui no começo. E a minha frase, a minha filosofia de vida, quando se fala em trabalho, ensino, de nada, Mara, ensinar não é encher um vaso, mas sim acender uma chama. Então, eu realmente espero que vocês... que eu tenha acendido uma chama, tá? Aqui. Então, vamos lá fazer a foto. Espero que eu tenha acendido a chama do inglês de vocês, tá bom? Gratidão por vocês estarem aqui.